Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos iniciar hoje mais uma aula do sétimo ano. Vamos começar a nossa apostila 4, no capítulo 10. Beleza? Então, peguem a apostila de vocês. Capítulo 10, apostila 4. Nossa última apostila do ano de 2020. E para regiões brasileiras, nós faltamos aí estudar capítulo 10, região sul, capítulo 11, região centro-oeste, e o capítulo 12, que é o último capítulo dessa apostila, nós trabalharemos aí mais alguns aspectos aí geoeconômicos do Brasil, beleza? Então, todo mundo com a apostila aberta. Na página 2, logo no início, de região sul, nós temos uma imagem da paisagem do sul do Brasil. A região sul, pessoal, ela tem algumas características naturais específicas, principalmente pela geografia da região sul do país e as características climáticas, certo? Enquanto nas demais regiões do Brasil predominam aí o clima tropical e as suas diversas variações, na região sul, o predomínio climático é do subtropical. E esse clima subtropical da região sul influencia a formação também de algumas paisagens diferentes. Então, a região sul ela tem essa particularidade. Paisagens e aspectos naturais um pouco diferentes das demais regiões do Brasil. Beleza, galera? É a região do país mais meridional, isto é, mais ao sul do território brasileiro. Boa parte dela está abaixo do Trópico de Capricórnio. Por isso que o clima que predomina nessa região é o subtropical. Nós vamos estudar também algumas dessas características naturais ainda hoje. Tá bom? Aqui na página 2, ainda na página 2, já na página 3 da nossa apostila, nós temos aqui o texto que demonstra algumas características gerais da região sul, inclusive os estados que integram essa região, e alguns dados populacionais na tabela que nós já estamos estudando desde o início da terceira apostila com as regiões brasileiras. Tá bom? Então, galera, a região sul ela tem uma característica interessante, geograficamente falando, porque ela é a região do país com o menor número de estados. É o número mais reduzido de unidades federativas que compõem essa região brasileira. Então, os estados que compõem a região sul são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além de ser a região brasileira com o menor número de estados, pessoal, também é a região do país com menor extensão territorial. A abrangência territorial da região sul é a menor. É a menos populosa? Não. Não, nós já vimos que não. Mas é que tem o menor número de estados, de unidades federativas, e a menor extensão territorial. Todas as vezes que a gente comenta, que eu comento em sala de aula sobre região sul, os alunos já associam região sul à imigração europeia. Italianos, alemães, italianos, alemães. Então, galera, a região sul é marcadamente influenciada pela imigração, pelos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX, mas a cultura, os aspectos culturais do sul do Brasil não ficam restritos somente a esses imigrantes europeus. Nós temos uma diversidade cultural muito grande, povos indígenas habitavam vastas extensões de terra do sul do Brasil. Então, nós temos também influência indígena, africana, asiática e também a europeia. Então, a região sul, ela, assim como outras regiões brasileiras, ela tem uma diversidade cultural muito grande. Tá? E uma influência dos países vizinhos também muito considerável. Pelo fato da região sul fazer fronteira com Paraguai, Argentina e Uruguai, ela faz divisa com outros estados brasileiros, mas também faz fronteira com países vizinhos ao Brasil aqui da América do Sul. Então a influência da cultura
Paraguai, Argentina e Uruguai também é muito forte, principalmente nas regiões de fronteira, né, do Paraná com o Paraguai e a Argentina, de Santa Catarina com a Argentina e do Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai. Né, se vocês observarem nesse mapa da página 3, a gente consegue perceber, né, geograficamente o posicionamento da região sul, né, e o fato dela também fazer fronteira do Brasil, no caso, estados da região sul, né, representa o Brasil na fronteira com os nossos 3 vizinhos sul-americanos, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá bom? Então, a característica da região sul, pessoal, falando de uma forma mais resumida, mais abrangente, depois a gente ainda vai estudar essas características, em relação à economia. Né? A região sul ela tem uma economia bem diversificada, certo? Influenciada pela indústria, né? Influenciado por atividades também agropecuárias e de serviços. Então, a diversidade de atividades econômicas é muito presente na região sul do Brasil. E é uma região do Brasil, galera, que também é marcada pelos bons indicadores socioeconômicos. O que significa isso? A região sul é uma região que, no geral, né, ela apresenta indicadores sociais e econômicos relativamente bons. Isso representa o quê? Qualidade de vida aí de uma parcela considerável da sua população. Né? É uma região muito rica, professor? Não, é uma região que, socialmente e economicamente falando, apresenta bons índices, né, bons indicadores, se comparados aí a algumas outras regiões do país. Beleza? Aqui na tabela nós temos, né, os 3 estados, aqui na página 3, que integram a região sul, né, galera? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Observem nessa tabela, né, população, né, população total, que é a população absoluta, a área, né, dos estados e a densidade demográfica. Mais uma vez relembrando, densidade demográfica é população relativa. Se você pegar a população absoluta e dividir pela área territorial, ó, população absoluta divide pela área, você tem a densidade demográfica. Você tem um número médio, aproximado de habitantes por quilômetro quadrado. É isso aí, Stephenson. Né? É exatamente isso. Santa Catarina é um estado bastante povoado, né? Porque tem uma população relativamente grande, né? Bem próxima aí aos demais estados do sul, não é tão distante nesse caso, 7 para 11 milhões. Paraná e Rio Grande do Sul tem uma população muito parecida, né? Quase a mesma. Santa Catarina um pouco menos, mas pelo fato, né, da área territorial de Santa Catarina ser menor, a densidade demográfica dela acaba sendo superior, né? Uma população relativamente considerável, numa área territorial menor, o número médio de habitantes, né, o povoamento acaba sendo maior. Né? Então, a Stephenson observou isso muito bem na tabela, né? E é uma situação, é uma análise que eu já estou fazendo com vocês há muito tempo. Né? Procurar interpretar esses dados estatísticos, né, para a gente entender principalmente isso aqui, ó, o que é de fato uma densidade demográfica. Né? É o número médio de habitantes por quilômetro quadrado, é população relativa. Aqui nós já temos os dados, ó, de população absoluta, né, que é a população total, primeira coluna da tabela. Capital do estado do Paraná, Curitiba, né? Capital de Santa Catarina, Florianópolis, e capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tudo isso na página 3, a gente consegue observar sem muitas dificuldades. Ok, pessoal? Então, de caracterização geral da região sul, a página 3 ela traz um texto bem resumido para a gente. Né? Creio eu que vocês não terão grandes dificuldades. Na página 4, pessoal, nós já iniciamos aí uma discussão que fala sobre os aspectos naturais da região sul. Só que o título não está demonstrado como aspectos naturais ou características naturais, como em outras regiões do Brasil. O título está como natureza subtropical. A apostila já fez questão, né, de iniciar esse debate de características naturais falando, né, da natureza subtropical. O que significa isso? Uma paisagem, né,
vários elementos que compõem as paisagens, né, clima, vegetação, relevo, hidrografia, influenciado, né, em grande parte pelas características climáticas subtropicais, isto é, do clima subtropical. Beleza? Então nós vamos estudar, dentro de natureza subtropical, nós vamos estudar clima, vegetação, né? E também vamos estudar as formas de relevo e a hidrografia da região sul. Ok, pessoal? Então vamos ter bastante atenção nessas características, porque elas diferem bastante, tá, de outras características naturais que nós vimos em outras regiões brasileiras, beleza? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né, tivessem aí bastante empenho, tá, nesse estudo, seja na leitura da apostila, seja na explicação do professor, nas anotações complementares de vocês. Beleza? Pode ser, galera? Vamos lá, vamos iniciar então? Então, galera, na página 4, né, natureza subtropical, aqui a gente tem um texto, tá? Aqui a gente tem um texto que fala sobre algumas dessas características naturais, né? Eu gostaria que a Esther Pelisson iniciasse a leitura, né, dessa página 4, porque quando eu for trabalhar clima, vegetação, relevo, hidrografia, nós vamos trabalhar menos textos e mais interpretação cartográfica. O que significa isso? Eu quero explicar para vocês características climáticas, de vegetação, de relevo e hidrografia, com base na interpretação dos mapas, né, que é uma linguagem gráfica que a gente precisa usar. A gente não precisa ficar tanto no texto, mesmo porque vocês já fizeram essa leitura prévia em casa, né? Vocês fizeram a leitura, estão vindo para a aula, eu estou explicando, né? E, se for o caso, tirando as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem relatar aqui no chat, ou abra o microfone e pergunte ao professor. Bom, nesse início de natureza subtropical, eu quero repassar esse texto com vocês e pedir para vocês destacar algumas características. Quando nós formos estudar os elementos naturais de fato que compõem a paisagem, aí, no caso, a gente vai trabalhar mais os mapas. Esther Pelisson, pode começar para mim, por favor, essa página 4, natureza subtropical. Bom dia, professor. Bom dia, Esther. Natureza subtropical. Como você pode verificar, a localização de importantes fatores que influenciam as características naturais da região. A maior parte do estado do Pará e a totalidade do Paraná, território... Esther. Paraná, região sul é Paraná, tá bom? Obrigado. A totalidade do território dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão ao sul do Trópico de Capricórnio, portanto, situados na zona térmica temperada e apresentando clima subtropical. Esse fato explica parte das diferenças naturais que a região sul exibe quando comparada às demais regiões brasileiras, de predomínio tropical ou equatorial. Beleza, Esther, segura só um minutinho. Foi o que eu havia comentado com vocês alguns minutos atrás. Não é toda a região sul que está abaixo do Trópico de Capricórnio, tá, pessoal? Uma pequena parte do norte do Paraná, nós vamos ver daqui a pouco no mapa de clima, ela está dentro da zona intertropical, tá? Toda essa região que está abaixo do Trópico de Capricórnio, que é a maior parte do estado do Paraná, todo o estado de Santa Catarina e todo o estado do Rio Grande do Sul, né, quando nós trabalhamos zonas térmicas ou zonas climáticas do planeta, nós chamamos de zona temperada. Tudo que está abaixo do Trópico de Capricórnio, né, e acima do Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, são as zonas temperadas. Lembrem-se do ano passado com o professor Peterson, zonas térmicas, né, ou zonas climáticas da Terra. Nós temos a zona tropical ou intertropical, que está entre os trópicos, né, também sendo cortada pela linha do Equador. Aí nós temos as zonas temperadas, né, sul e norte, né, dos trópicos até os círculos polares, e as zonas polares dentro dos círculos polares. No caso da região sul, como o Brasil está praticamente todo o território, quase todo o território, e no caso da região sul, todo o território está no hemisfério sul, né, então
O trópico que corta o hemisfério sul é o Trópico de Capricórnio e a maior parte da região sul do Brasil está abaixo do Trópico de Capricórnio. Está na zona temperada. Ah, então, professor, o clima predominante não deveria ser o temperado? Por que está subtropical? Vamos lá. Porque o clima temperado, né, ele tem algumas características um pouquinho diferentes do subtropical. Pelo fato da região sul do Brasil estar logo abaixo do Trópico de Capricórnio, mas não tão distante do Trópico de Capricórnio em direção às zonas polares, o clima dessa região ainda não é aquele clima temperado, né, conhecidamente como o clima da zona polar norte, né, da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, assim, não chega a ser um clima temperado, com aquelas 4 estações do ano bem definidas e tal. O clima subtropical, ele é um clima aí meio misto, vamos dizer assim. Ele não é nem tropical e ele não é nem o clima temperado. Ele tem algumas características de clima tropical e algumas características de clima temperado. Então, nós vamos ver essas características daqui a pouco. Então, destaquem nesse parágrafo que a Esté acabou de ler, essa característica aí do clima subtropical, clima predominante na região sul, certo? Pessoal, o fato da região sul estar na zona temperada, a maior parte na zona temperada sul, o clima predominante é o clima subtropical, isso não significa que as paisagens da região sul são totalmente diferentes do restante do Brasil. Não. Algumas paisagens são mais peculiares, né, são mais específicas nessa região. Mas a região sul também possui paisagens e outros elementos naturais semelhantes a outras regiões do Brasil, tá, pessoal? Isso não é uma coisa... as características naturais da região sul não são extremamente específicas, peculiares, não. Existem também algumas características naturais que se assemelham a outras regiões do Brasil. Letícia, você quer continuar a leitura, por favor? Pode continuar no terceiro parágrafo. Letícia do sétimo A. Bom dia, Lelê. Nem tudo, porém, é diferente. Algumas características do Brasil assemelham-se às demais regiões do país. A imagem ao lado, por exemplo, poderia ser confundida facilmente com uma paisagem do litoral do Nordeste brasileiro. Entretanto, trata-se do litoral do estado de Santa Catarina. Isso reforça a ideia de que a natureza subtropical é marcada por diversas características. Pode continuar, Letícia. A que se deve essa condição? É importante lembrar que, mesmo dentro da zona temperada, os estados da região não estão distantes da zona intertropical do globo, o que se remete a uma característica de transição. E é justamente essa transição entre a zona temperada e a tropical que propicia aspectos ora semelhantes, ora diferentes nas características naturais da região sul do país. Obrigado, Lelê. Pessoal, é o que eu havia comentado com vocês alguns minutos atrás. Vendo? Dunas de areia na praia de Joaquina, Florianópolis, Santa Catarina. Se eu não tivesse colocado a legenda, muita gente poderia falar, deve ser as dunas maranhenses, né, do Nordeste do Brasil, de uma região muito seca, talvez. Mas por que, né, que a região sul do Brasil tem características também semelhantes a outras regiões do Brasil, mesmo estando na zona temperada? Esse parágrafo é importantíssimo, eu gostaria que vocês destacassem na apostila. Né? Por quê? Os estados da região sul, mesmo estando na zona temperada, eles não estão tão distantes assim da zona intertropical, né, que é praticamente o restante do Brasil, certo? Então, a diversidade de paisagens do sul, ela é uma característica da região muito interessante. O clima lá é subtropical, deve ser quase tudo parecido com a zona temperada. Não. É uma região na zona temperada, de clima subtropical, mas que não está tão longe da zona tropical. Então, a diversidade de paisagens é muito marcante, muito interessante na região sul. Paisagens de regiões de clima tropical e de regiões de clima ou de zona temperada. Então, é bem interessante a gente entender isso. Tá? É muito importante essas informações para vocês, tá bom?
Yarley, pode continuar, por favor. Um importante fator natural nessa região é a influência que a massa de ar polar exerce sobre os seus estados. A região está na rota das massas que atuam com maior intensidade nos meses de outono e inverno, a partir do sul do Oceano Atlântico Sul, em direção às altitudes mais baixas e quentes. Nos meses mais frios, de maio a julho, chega até mesmo às regiões centro-oeste e norte, provocando o fenômeno da friagem. Valeu, Yarley, muito obrigado. Então, galera, uma característica da região sul que é interessante e que a gente até mesmo muitas vezes sofre influência dessa característica é que a região sul tem uma forte influência da massa de ar polar, né, que surge no extremo sul, né, do continente americano, né, lá próximo à região da Antártica. Essas massas de ar se formam nessas regiões, né, chegam ali ao sul da Argentina, Uruguai e entram no Brasil pela região sul do Brasil. Então, a região sul do Brasil, durante o inverno, né, por ter latitudes, né, cada vez mais próximas à zona polar, né, faz com que o inverno da região sul seja um inverno muito rigoroso. Né, o clima subtropical, né, que é o clima mais um pouco mais longe, né, um pouco mais distante da linha do Equador, ele pode contribuir para as baixas temperaturas, mas a chegada dessa massa de ar polar também faz da região, né, uma região muito fria. Né, de maio a junho, né, ocorre a friagem no centro-oeste e no norte. Imagine na região sul, né, que sofre a influência direta da massa de ar polar. Então, um dos fatores que faz a região sul do Brasil ser uma região muito fria, um dos fatores, é essa influência da massa de ar polar. Rubens, e a nossa região sudeste sofre influência dessa massa de ar? Sofre, ela chega bem mais fraca, mas sofre. Né, são as chamadas frentes frias, né? Uma frente fria está chegando ao estado do Espírito Santo, proveniente do sul do Brasil. É a frente fria que se forma lá próximo à região antártica, né, lá próximo ao Polo Sul, passa pela Argentina, Uruguai, entra pelo sul do Brasil e pode chegar, né, até o litoral da região sudeste, aí, já no nosso estado do Espírito Santo. Bom, lógico que ela chega aqui bem menos, né, intensa. Tá bom? Beleza, pessoal? Esther, finaliza para a gente nesses dois últimos parágrafos. Nesta página, nós temos muitas características da natureza da região sul importantes que vocês devem grifar. Né? Depois a gente já começa nos elementos naturais mais específicos, como o clima e os demais. Esther, pode finalizar esses dois últimos parágrafos, por favor. Algumas áreas serranas têm bem rigorosos para padrões brasileiros, havendo até mesmo queda de neve. Essa rigorosidade ocorre principalmente porque as localidades serranas apresentam maior altitude e, consequentemente, menor temperatura. Os deslocamentos de ventos úmidos próximo ao litoral podem dar origem a fenômenos atmosféricos intensos, como os ciclones extratropicais e as ressacas no mar, comuns nas áreas litorâneas. Esses fenômenos podem causar diversos transtornos e até mesmo prejuízos mais graves aos moradores dos municípios litorâneos. Beleza, pessoal? A gente vai trabalhar esse tema um pouco mais, de uma forma um pouco mais abrangente, em relevo. Mas uma característica da região sul é interessante. Com a chegada da massa de ar polar, vinda do Polo Sul, as temperaturas caem em toda a região sul. Caem ainda mais no inverno nas porções mais elevadas, nas chamadas regiões serranas, assim como nós temos aqui no Espírito Santo. Na região sul nós também temos áreas de planaltos, né, e serras. E regiões serranas com elevada altitude, a temperatura já é normalmente mais baixa. No inverno e com a chegada das massas de ar polares, aí que a temperatura cai ainda mais, podendo, né, até mesmo ocorrer a presença de neve, né, queda de neve. Então, assim, geralmente a queda de neve na região sul ocorre em relevos mais elevados, de planaltos e serras. Né? No inverno, com a chegada da massa de ar polar, né, nas regiões serranas, de elevada altitude, são vários fatores que contribuem para que as temperaturas caiam cada vez mais.
a elevada altitude, né? A elevada latitude, porque latitudes longe do Equador, mais próximo aos polos, também já é muito frio, né? E a massa de ar polar. São 3 fatores que agravam, né, a queda da temperatura no inverno, né, na região sul do Brasil. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essas características gerais, né, da natureza subtropical na página 4? Eu fiz questão de pedir a leitura de vocês, pontuar essas características, essas curiosidades, essas especificidades, né, porque agora nós não vamos ficar muito presos ao texto, né, e vamos analisar mais aí uma linguagem cartográfica, uma interpretação de mapas em se tratando de clima, vegetação, relevo e hidrografia, né, que são as 4 características naturais, os elementos naturais básicos que compõem as paisagens que nós estamos estudando em todas as regiões do Brasil. Isabela do 7º-B, tá tudo ok, né? Aqui, galera, a gente tem uma imagem aqui, ó, aqui na página 4, né, área de pasto coberta por neve em São Joaquim dos Ausentes, Rio Grande do Sul, né, numa região mais serrana, né, de planaltos e serras. É muito comum no inverno nessas regiões mais elevadas. Pessoal, aqui na página 5, nós temos aqui um textinho, né, que fala sobre clima. Esse texto, ele cita algumas características, né, do clima subtropical, né? Quais são essas características do clima subtropical, né? Então, nós temos que entender o seguinte: o clima subtropical é um clima de transição. Isso eu queria que vocês destacassem aí nesse segundo parágrafo da página 5. O clima subtropical, como mencionamos, é um clima de transição. Outras características importantes: apresentam estações do ano relativamente bem definidas, verões quentes e invernos mais frios. É muito fácil a gente destacar aí, a gente diferenciar o verão do inverno na região sul. Vamos tomar o nosso exemplo no caso do Espírito Santo. A gente fala que acabamos de sair de um inverno e entramos numa primavera, né? Parece que nós estamos no verão, com temperaturas próximas aos 40 graus, porque aqui é clima tropical, é o predomínio de dias quentes ao longo do ano. Lá na região sul, não, né? Temperaturas elevadas, geralmente no verão. Temperaturas mais baixas, geralmente no inverno. Sim, primavera e verão, temperaturas mais altas, outono e inverno, temperaturas mais baixas. Então, esse clima subtropical, ele tem por característica essa diferenciação muito fácil do que é verão, do que é inverno. Aqui no nosso clima tropical é mais difícil, nós temos muitos dias quentes também no inverno, certo? Então, esse segundo parágrafo aqui da página 5, eu gostaria que vocês destacassem. Em relação às chuvas do clima subtropical, pessoal, tem uma estação do ano chuvosa e outra seca? Não. No clima subtropical, as chuvas são regularmente bem distribuídas ao longo do ano, tá? Elas são um pouco maiores no verão, um pouco menores no inverno, o índice de chuva. Mas, em linhas gerais, né, se comparado a outros climas do Brasil, a gente não tem uma estação muito chuvosa e outra muito seca. As chuvas são regulares, né? São bem distribuídas ao longo do ano. Então, esse segundo parágrafo da página 5, né, eu gostaria que vocês destacassem na apostila de vocês. Tá bom? Galera, nós temos um gráfico aqui, 3 gráficos, né? Exemplo de climogramas, né? Eu já ensinei a vocês, eu já relembrei, né, como vocês fazem a leitura de climograma, né? Vocês começam aí a interpretar esses gráficos do 6º ano, né, e no 7º ano a gente também tem um reforço em relação aos climogramas. Eu já expliquei isso para vocês nas nossas aulas presenciais, lá no Colégio Castro Alves, porém, nessas aulas aqui virtuais, né, novamente aparece esse gráfico de clima, e eu quero relembrar para vocês alguns aspectos, algumas características desses gráficos, tá, pessoal? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Climograma de Curitiba, no Paraná, Londrina, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos relembrar o seguinte: essa linha pontilhada em azul, né, que sobe e desce ao longo do ano, a linha é a linha de temperatura, certo?
E essas colunas aqui no gráfico são as colunas de precipitação, ou índice pluviométrico, ou chuvas, o regime de chuvas. E logo abaixo dos gráficos nós temos a distribuição dos meses do ano, né? Na coluna da esquerda ali, ó, temperatura medida em graus Celsius. Naquela coluninha, né, no extremo do gráfico na direita, precipitação em milímetros, né, de acordo com o índice de chuvas. As barras, né, são as chuvas e as linhas são as temperaturas. Só para a gente relembrar algo que a gente já estudou, tá bom? Então, pessoal, em relação a clima, né, vale destacar essas características básicas aqui do clima subtropical. No segundo parágrafo da página 5, vocês passem o marca-texto, passem a caneta. Interessante que a gente não tem um mapa de clima, né? Aqui na nossa apostila, né, nós temos a característica do clima subtropical, as características principais no texto, e nós temos aqui esses climogramas, né, que representam as características do clima subtropical na região sul. Nesse terceiro parágrafo da página 5, pessoal, o clima subtropical também pode receber influência da maritimidade. Vocês lembram o que é maritimidade, pessoal? Vocês estão lembrados? Né? São as regiões próximas ao mar, né? E por estarem próximas ao mar, por estarem próximas a um grande corpo d'água que é o oceano, as variações de temperatura de máximas e mínimas não são tão grandes, porque a água ela funciona como um regulador térmico. Então a temperatura não varia muito no litoral se comparado no interior do continente, onde há o efeito da continentalidade. Vocês estão lembrados? Nós estudamos isso já no início do 7º ano, e maritimidade e continentalidade também é um tema que vocês estudam lá no 6º ano. Tá bom, pessoal? Em relação a esses 3 climogramas, eles mostram aí as condições climáticas, né, pessoal, de 3 cidades do sul do Brasil. Curitiba, capital do Paraná, Londrina, né, uma cidade do interior do Paraná, e o climograma de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que vocês observassem esses climogramas agora na apostila de vocês, que a gente já está no final da aula, próximo ao final da aula, e eu gostaria que vocês respondessem na própria apostila ou no caderno no rascunho essas três perguntas aqui, né, no exercício 1. Analise os climogramas, compare-os e responda as questões a seguir. Letra A, B e C. Vamos fazer esse exercício. Tenta interpretar esses climogramas, porque eu tenho uma curiosidade, eu tenho um ponto aí nesses exercícios para chamar a atenção de vocês. Eu quero que vocês respondam esses exercícios com base nos climogramas, né? E eu gostaria também que vocês prestassem muita atenção dessas questões que chegam aqui a vocês na número 1, letra A. Tá? Na número 1, letra A. Para vocês responderem essa número 1, letra A, vocês vão ter que analisar os climogramas e vocês precisam analisar o mapa de relevo lá na página 8. Como assim, professor? A número 1, letra A, vocês precisam analisar os climogramas e o mapa de relevo. Tá? Vocês vão entender por quê. Façam esses exercícios, eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês pelo menos responderem alguns deles, porque esses exercícios são importantes. Eles nos remetem à interpretação dos climogramas e de texto da apostila. Utilizem o mapa de relevo nas próximas páginas para tentar responder a 1, letra A. Vocês vão entender por que a gente já precisa ir lá na parte de relevo para responder essa questão 1, letra A, mesmo que é um exercício de clima. Tá bom? Vamos lá? Todo mundo fazendo? Assim que vocês terminarem, me avisem no chat. São 9h37, tá? Aqui no meu relógio. Nós temos aí 35 minutos, tá, de gravação de aula. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem essas 3 questões. Vocês conseguem responder tranquilamente. Tá bom? Vamos lá, galera? Então, façam aí. Tentem fazer. Botem a cabeça para funcionar.
Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, por favor, perguntem aqui na aula. Tá bom? Estudar clima da região sul, características do clima subtropical, né, é um pouco complexo, principalmente nesse exercício, né, porque vocês precisam relacionar aspectos climáticos e do relevo lá no mapa, quando a gente compara Curitiba com Porto Alegre. Já estou dando uma dica para vocês, para responder a questão número 1, letra A, tá bom? Mais 2 minutinhos, pessoal, e aí eu já começo a comentar esses exercícios para vocês, tá bom? Eu pedi para que vocês fizessem essas questões porque tem um ponto muito importante que eu preciso explicar, mas vocês precisam tentar fazer o exercício, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Terminou, Yarley? Beleza. Vamos começar a fazer então a correção. Vamos lá? Pessoal, a questão número 1 diz o seguinte, letra A. Curitiba, embora esteja ao norte de Porto Alegre, o que significa ao norte de Porto Alegre? Né? Mais próximo da linha do Equador do que dos polos. Vamos tomar como exemplo o globo terrestre, né? Apresenta temperaturas mais baixas. Como é possível explicar essa condição? Se Porto Alegre está mais ao sul, dentro da zona temperada, mais longe da linha do Equador, por que Curitiba é mais frio que Porto Alegre? Alguém conseguiu achar a resposta? Por isso que eu pedi para olhar
no mapa de relevo. Né? Porto Alegre era para ser mais frio que Curitiba, está mais ao sul, mais dentro da zona temperada, recebe mais influência do clima subtropical do que Curitiba. Né? Por que Curitiba é mais frio que Porto Alegre? Mesmo Porto Alegre estando mais ao sul, né? Mais próximo do polo sul do que Curitiba. Pelo seu relevo. Muito bem, Letícia. Por que, pessoal? Curitiba está o quê? Em um relevo de planalto, né? Em um relevo de elevada o quê? Altitude. A altitude de Curitiba é maior do que a de Porto Alegre. Porto Alegre sofre o efeito o quê? Da maritimidade. Curitiba sofre o efeito o quê? Da altitude. Então, a altitude de Curitiba é muito maior do que a de Porto Alegre, por isso que lá é mais frio. Mesmo Porto Alegre estando mais ao sul, mais dentro da zona temperada. Tá? O relevo, nesse caso, influencia mais do que a latitude. A latitude de Porto Alegre, por estar mais longe da linha do Equador, mais perto do polo, era para ser mais frio que Curitiba. Mas a altitude de Curitiba é tão grande em comparação a Porto Alegre, que acabam ficando mais frio. Tá bom, pessoal? Letra B. Qual das cidades tem maior e qual tem menor variação no volume de chuvas ao longo do ano? A maior variação é de Londrina, né? E a menor variação é de Porto Alegre. Variação é diferença, né? Entre maiores e menores índices de chuva. Né? Maior de Londrina e menor de Porto Alegre. Isso aí. E a letra C. A cidade de Porto Alegre apresenta menor variação anual nos índices pluviométricos que as demais. Que fatores influenciam essa característica? Proximidade do Oceano Atlântico, né, que fornece o quê? Umidade constante. Né? Porto Alegre, a variação é menor, as chuvas são mais constantes. Por quê? Porque o fato de estar próximo ao Oceano Atlântico acaba fornecendo mais umidade, né? Então o índice de chuvas é maior. É mais regular. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vimos características gerais, né, da região sul, clima da região sul, subtropical. Amanhã nós vamos estudar relevo, vegetação, relevo e hidrografia. Tá? E a gente já finaliza as aulas dessa semana na aula de amanhã. Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, galera. Quem quiser fazer uma leitura de reforço, né, de vegetação, relevo e hidrografia para a aula de amanhã, fique à vontade, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.